Olá, eu sou a Karina, sou psicóloga e sou astróloga e estou falando nesse vídeo dando continuidade a uma análise dos 4 temperamentos, né? E eu vou começar agora a falar um pouquinho mais do temperamento fleumático, que é o temperamento relacionado ao elemento água. Então vou falar um pouquinho do elemento, né? A água em si, e aí quem tiver se identificar com essas características é sempre legal, né, cogitar a possibilidade de conhecer melhor, né, toda característica, toda a propriedade do próprio elemento água concreto, o elemento físico mesmo, porque seguindo a ideia da correspondência, que eu falo bastante em todas essas falas que eu tenho feito, é uma conexão que existe, né, entre o funcionamento das coisas externamente e o funcionamento desses elementos dentro de nós, né. Então, o temperamento fleumático ligado ao elemento água, segundo os escritos de Hipócrates, que depois, né, Galeno pegou e trabalhou na forma dos 4 temperamentos, é um temperamento ligado ao inverno e, portanto, ele é frio e úmido, né? Não é o nosso inverno aqui, né? O nosso inverno é bem seco e nem sempre é frio. Mas isso tudo foi sendo construído com as referências do hemisfério norte, né? Então, o inverno ele tem essa característica lá. E de qualquer forma, o inverno ele traz um convite, mesmo aqui no hemisfério sul, a introspecção, né? A seca que a gente vive traz, né, uma falta de vitalidade, principalmente para a natureza, né? Se a gente observar, muda a cor da vegetação, a cor fica mais opaca, não é aquele verde vivo que a gente começa a ver na primavera e depois mais ainda no verão, né? Então, mesmo não tendo essas características, o inverno ele é um convite para a gente olhar para dentro, né? Para a gente olhar no sentido de não ficar tão conectado com as coisas externas e se aprofundar em nós mesmos, fazer um contato com o nosso campo emocional e com a nossa alma, que tem tudo a ver com esse temperamento, né? Então, se a gente parar para pensar na água, no elemento água, para tentar fazer essa conexão com a gente, com as nossas características, né? O que a gente vê? A água, ela é fluida, a água ela é purificadora, ela é cristalina, ela pode ser muito aconchegante, ela pode ser também muito desconfortável, né? Se ela estiver muito fria ou até muito turbulenta. Ela tem essa característica, né, de cura através do movimento, né, através da purificação, do levar as impurezas, diluir as impurezas que existem na natureza e existe dentro da gente também, né. A Andrea Pesek, que é uma pessoa muito sensível, né, pelo que eu percebo dela, e ela tem aquele curso do jardim agroecológico, dos lagos, ela faz uma descrição, eu vou deixar na descrição do vídeo até o canal dela para quem quiser conhecer um pouco mais, mas ela vai descrevendo o elemento água de um jeito muito legal mesmo, né? E ela fala desse conhecimento de que o movimento da água ele acontece muito seguindo a forma do vórtice, que é aquele movimento espiral, né, que vai acontecendo. E na psicologia, né, na filosofia, né, e na psicologia, a gente fala bastante do processo de evolução humano acontecer dessa maneira, não em círculos, né, porque o círculo ele tem a ver com uma certa repetição e com uma explosão, né, porque tem um centro, se você pensar na parte até geométrica, tem um centro e tem um círculo, né? Então, tudo vai partindo desse centro e indo para a periferia, na forma de uma explosão. O vórtice, não.
E é o que a Andrea Pesek fala, né, de que ele vai se movimentando e ele vai crescendo, ele vai se expandindo, mas sem gerar explosões, né, sem gerar, inclusive, resíduos. Ele vai consumindo tudo que ele vai fazendo, né, e o nosso processo de evolução, quando pode acontecer dessa maneira, nesse movimento, é um processo de verdadeiro crescimento, porque a gente vai sempre para cima, né, e a explosão não. E a gente vai também consumindo as nossas informações, expandindo a nossa consciência de modo que a gente vai crescendo e expandindo sem gerar estragos ao nosso redor, né? E a gente não vai repetindo as coisas, a gente vai voltar nos mesmos pontos, né? No mesmo plano ali, se a gente colocar linhas retas ao longo do vórtice, né, que está crescendo, você vê que você volta lá naquele mesmo assunto, mas sempre de uma perspectiva diferente, mais desenvolvida, né, mais evoluída no sentido de ir para cima. E aí a gente pode pensar, né, que a gente consegue adquirir esse movimento de vórtex quando a gente começa a considerar as nossas emoções, quando a gente começa a integrar as nossas emoções à nossa consciência. E isso tem tudo a ver com o elemento água e com o temperamento fleumático, né, que é o temperamento que está conectado com as nossas emoções, com o nosso inconsciente, que uma boa parte das nossas memórias e das nossas emoções, que memória tem a ver com emoção, são inconscientes. E o temperamento fleumático, ele faz essa conexão com essa parte mais interna, introspecta, né? Nem sei se existe essa palavra, mas acho que sim, e mais profunda do nosso funcionamento. E aí quando a gente faz essa integração, experimenta e vai criando consciência dessa experiência, a gente começa a fluir na vida nesse movimento de vórtex, de evolução e não de explosão, né? Então, acho essa descrição muito legal aí pra gente pensar no grande potencial da água, né? Um grande potencial, inclusive, desse temperamento fleumático, que é um temperamento que nos conecta com esse elemento, né? As pessoas que têm a água ali, de alguma maneira, às vezes, como eu sempre falo, né? Você não tem você não tem o signo de água, não tem o ascendente de água, não tem a lua em água, mas você tem ali uma presença legal da água no seu funcionamento, na sua configuração, né? Através de outras características astrológicas, pensando agora na astrologia. Então, as pessoas que têm essa presença forte do fleumático, elas são pessoas muito intuitivas. E o que eu quero dizer com intuitiva, né? Por exemplo, a pessoa ela faz escolhas movidas pelas suas emoções, só que às vezes ela não tem consciência de que ela fez aquela escolha porque ela sentiu que tinha que fazer. Ela faz, ela não pensa tanto às vezes, né? Ela sente mais e muitas vezes ela não processa, ela não organiza essas percepções, mas ela vai fluindo, né? Conheço pessoas, né? Já pude ver pessoas que funcionam nesse padrão e é incrível, né? Ela segue o coração e segue a intuição, né? Que é essa parte que está comprometida com o nosso desenvolvimento, seria a voz do nosso coração, né? De uma forma mais organizada, e ela segue, e aí ela às vezes tem que enfrentar desafios difíceis a partir dessa escolha, mas no final ela tem um crescimento inigualável ali. Só que na hora que você vai perguntar ou você vai investigar a percepção dessa pessoa, às vezes ela não sabe nem dizer, ela não consegue nem perceber o que aconteceu, porque é emoção, é intuição. Não necessariamente tem consciência do que está acontecendo, né? A consciência está mais ligada ao elemento fogo, né? Essa coisa da luz, da clareza, né, que eu falei ali quando eu falei do elemento fogo e do temperamento colérico, que é o ligado ao elemento fogo. Então isso é uma característica muito peculiar e muito interessante, e se a pessoa começar a observar esses movimentos dela, com certeza ela vai ganhar uma autonomia, uma capacidade e um poder de escolha muito grande, né? Então são pessoas muito intuitivas, muito sensíveis,
que podem perceber as coisas através desse corpo emocional. São pessoas que tendem a ter uma empatia, né? Absorver as emoções dos outros e se afetar por essas emoções e se envolver e ter uma visão, às vezes, bem precisa do que o outro está sentindo, né? Então são pessoas que às vezes, e isso também acontece de forma inconsciente, ela pega e ela percebe o outro e aí ela tem uma fala precisa que faz a outra pessoa sentir alguma coisa diferente ali e nem a própria pessoa que falou, o próprio fleumático, percebeu, mas ele tocou a pessoa, né? Então esse processo intuitivo acontece para a própria vida do indivíduo, como também nas suas relações, né? E é um elemento, é um temperamento que fala muito do feminino, né? Porque a água, ela vai se adaptando, ela não tem uma forma por si só, né? Então ela precisa da referência externa, né? Ela precisa do outro, às vezes, para dar forma, para entender, até para conter toda essa sensibilidade, né? E isso tem muito a ver com o nosso elemento, com a nossa energia feminina. E aí eu vou ler um trecho bem interessante desse livro que eu falei, né, algumas outras vezes sobre ele, e ele é muito legal, eu deixo também na descrição, né, essas referências, e ele fala de uma análise de um erudito chinês do século XI, bem antigo, mas é muito legal essa fala e eu acho que caracteriza muito o temperamento fleumático, né? Ele diz assim: entre todos os elementos, o sábio tomaria a água como seu preceptor. A água é submissa, mas conquista tudo. A água extingue o fogo, ou, vendo que pode ser derrotada, escapa como vapor e toma nova forma. A água carrega a terra macia, ou, quando desafiada pelas rochas, procura um caminho em torno. Satura a atmosfera de modo que o vento morre. A água cede passagem para os obstáculos com uma humildade enganadora, pois nenhum poder pode impedi-la de seguir o seu caminho traçado rumo ao mar. A água conquista submetendo-se. Nunca ataca, mas sempre ganha a última batalha. Essa descrição, ela para mim é uma descrição muito precisa do elemento feminino e de como a gente deveria se reconectar com esse elemento dentro de nós, porque todos temos, tá? Não é porque você é do sexo biológico masculino ou se identifica com o sexo, com, né, o gênero masculino, que você não tem o elemento feminino, né? Tem o elemento feminino, todos temos o elemento feminino, temos os dois, as duas energias dentro de nós, né? E a água, eu acho que o temperamento fleumático, que aparece muito com essas características, essa sutileza, né, esse movimento disfarçadamente sutil, mas com muito poder, né, com muita capacidade, com muita força interna, é algo muito interessante, né, para a gente refletir, né, para a gente tentar identificar e se reconectar com isso dentro de nós, né? A Andrea Pezzec fala também, né, desse o jeito que a gente tem tratado mal a água e vendo a água como uma ameaça. Então não pode ter poça realmente não é uma coisa legal, mas não pode ter lago, não pode ter água perto porque tem mosquito, porque tem doença, porque tem isso, mas a água doente é uma água parada, né? E lago não é parado, porque tem as macrófitas que fazem a renovação do ciclo, né? Então a gente desenvolveu esse medo da água e até uma certa repulsa. E tem a ver com esse jeito nosso, né, de também não entender direito o nosso elemento feminino. E o temperamento fleumático traz de uma forma muito precisa, muito expressiva esse elemento, essa sutileza, essa capacidade de movimento, de empatia, de envolver, de aconchegar e às vezes de trazer um certo impacto, um frio na barriga com os seus movimentos, o seu comportamento, com a sua fala no outro, né? Então isso é muito legal. E aí, né, quando a pessoa tem ali o elemento água e ainda ele está funcionando de uma forma mais desorganizada ou não está funcionando, está parado, ou há uma ausência até
da ativação desse elemento no temperamento da pessoa, na personalidade da pessoa aí no caso, o que pode acontecer, né? A gente pode ver pessoas que acabam apelando pela hipersensibilidade, elas acabam se agarrando a uma racionalidade muito grande e ficando extremamente racionais, mas de uma forma forçada, né? De uma forma como um rio que foi represado, de uma forma que é tensa, que não é natural, né? Não traz boas sensações. Depois no vídeo seguinte eu vou dar alguns exemplos de personalidades que vai ficar mais clara essa ideia, né? Ou ela pode desenvolver também uma dependência emocional. Veja que é uma espécie de polaridade, né? Uma excessiva racionalidade por causa dessa hipersensibilidade que a pessoa que está muito inconsciente, a pessoa não consegue saber o que fazer com isso, então ela sufoca, né? E se agarra à racionalidade para lidar, ou ela fica muito apelativa, muito dramática, e achando que precisa muito do outro e que se o outro não estiver lá, ela não vai ter forma nenhuma, e isso virar uma cobrança gigantesca para os seus pares, né? Então eu vejo que esses seriam os funcionamentos do temperamento fleumático que podem indicar um desequilíbrio aí com relação a esse elemento. Então a pessoa pensando sobre, por isso que o autoconhecimento é maravilhoso, né? Você pensando sobre essas coisas, ganhando consciência, jogando luz, você já começa a organizar melhor a sua hiperracionalidade, o seu hiperracionalismo, ou a sua dependência, a sua carência afetiva, a dependência emocional que está se configurando numa carência afetiva, né? E não deixando você usar as habilidades, as virtudes ligadas a esse temperamento, né? Que são tão bonitas, tão inspiradoras, tão sensíveis, podem ser tão acolhedoras, né? E tão necessárias mesmo da gente poder perceber melhor, né? Então fica aí essa dica, né, pra gente, se você se identificou, reflete como é que tá a sua carência afetiva e a sua racionalidade, como é que tá esse casamento, né? Como é que tá essa integração entre os dois. Eu vou ficando por aqui e no próximo eu vou dar alguns exemplos aí do temperamento, de personalidades com esse temperamento para ajudar aí na compreensão. Agradeço bastante a atenção de vocês.